E, assim, a gente falou do café da manhã, mas a gente faz outras alimentações durante o dia, em horários diferentes. Tem um outro mito, não sei qual é a verdade disso e tudo mais, que existem alimentos que não se comem em certos horários, né? Como é que é isso? Existe mesmo alimento que a gente deve evitar em determinados horários? Sim. Na verdade, não tem muito isso. A não ser, de repente, assim, se você é um atleta e talvez você não possa consumir uma grande quantidade de fibras antes do treino. Ou não só atleta, mas um desportista também. Vamos supor que você tem alguma prova, ou você tem algum tipo de caminhada, de corrida, natação, tênis, durante 2 horas, que é bastante. Ou até Aham. acima de 1 hora e meia, de repente. Nesse caso, o excesso de fibras vai te dar mais desconforto no trato gastrointestinal. O excesso de carboidratos vai te dar mais desconforto também. Então, é muito comum, para quem realmente foca em provas, de endurance especialmente, é importante planejar a proteína, o carboidrato, o lipídio, mas também não só isso. A fibra pré-treino é um ponto importante. Se for demais, vai dar desconforto. Carboidrato, é importante o carboidrato. Mas em excesso, especialmente pré-treino, pode dar muito desconforto. Então, é muito comum um paciente que está numa prova, seja atleta ou desportista, prova de corrida de rua, que é muito comum, né? Aham. Hoje em dia. E aí a gente faz um ajuste da alimentação. Só que se tiver muito carboidrato, antes desse treino especialmente, é muito fácil o paciente ter cólica, flatulência, diarreia, até vômito entre a prova, o que atrapalha totalmente, né, esse paciente. Então, Aham. nesses casos, realmente, você planejar essa quantidade e essa qualidade e a redução de fibras é um ponto importante. Lembrando que fibra é super importante para a questão da saúde intestinal, para controle glicêmico, controle lipídico. Só que pensando nessa questão do esporte, logo antes, assim, não seria tão interessante. Para a gente saber quais os alimentos clássicos que têm fibras e tudo mais. Então, por exemplo, a gente pode pensar em alimentos integrais, grãos integrais. Se você pensar assim, o quanto é interessante, né? Numa chia, numa linhaça, que você pode colocar em vários alimentos, um pão integral, por exemplo, ou até mesmo assim, frutas que têm mais fibra, uma manga, por exemplo, tem mais fibras. Então, esses alimentos, eles são mais ricos. Aveia, por exemplo, né? Aham. Então, farelo de aveia, eles têm bastante fibras na composição. Então, eles não seriam tão interessantes em excesso antes de um treino. A própria laranja, quando você pega a laranja, tem aquele bagaço, né? Que Aham. sobra, é a fibra pura ali. Então, Interessante. o suco não teria tanta fibra, mas a laranja, de fato, teria um pouco mais. Bem mais, na verdade, né? Então, nesse caso, esses alimentos em excesso não seria tão interessante. Tanto que, para atleta, a gente pensa sempre em colocar um alimento exato, de uma quantidade ajustada, adequada, tudo muito bem calculadinho para que você não tenha esse prejuízo.